Olha, prestou depoimento no final da tarde de ontem o motorista que atropelou um homem de 57 anos. Ele fugiu sem prestar socorro. De Franca, eu vou para um caso em Barretos. O nosso Gustavo Batista tem mais informações, inclusive as imagens foram divulgadas agora há pouco. Gustavo, esse motorista prestou depoimento, ele foi preso? Conta pra gente. Valentim, como a gente antecipou aqui dentro do Balanço Geral, por enquanto ele vai responder aí pelo crime em liberdade. Ele prestou depoimento, mas foi liberado pelo delegado, o doutor Rafael. Essas imagens que desde ontem estão rodando aqui na nossa região, nós tivemos acesso, inclusive, à fuga deste homem, logo após ele atropelar este senhor, né? E aí o que aconteceu, Valentim, de acordo com a polícia de Barretos? Este condutor, né, depois de se apresentar no final da tarde desta quarta-feira, né, ele responderá agora em liberdade pelos crimes de lesão corporal, culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O homem que foi atropelado, o Nilton Antônio da Rocha, de 57 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Barretos, onde ele permanece internado em estado grave. E agora a gente vai com mais detalhes, essas imagens desta ocorrência que foi lá na cidade de Barretos no dia 31 de janeiro. Olha só, é possível ver o momento que o Nilton Antônio da Rocha, de 57 anos, seguia de bicicleta pela Avenida Fraternidade Paulista, quando acaba sendo atingido por um carro em alta velocidade. Após a batida, o motorista foge sem prestar socorro. E é isso que a gente vê na câmera seguinte, né? Uma outra imagem que dá para ver que o motociclista que testemunhou o acidente, ele inicia uma perseguição ao veículo responsável pelo atropelamento, começa a buzinar, inclusive essa câmera tem áudio, mostra isso, e segundo informações, a vítima foi socorrida por moradores da região. Uma dessas moradoras, ela chegou a registrar depois as condições da vítima enquanto aguardava a chegada do resgate. Valentim, a gente vai ver agora a entrevista, né, o depoimento encaminhado aqui para a Record do Dr. Rafael a respeito desta, por enquanto, desta detenção, não deste homem, já que ele vai responder em liberdade, mas como que ele se apresentou ontem e a partir de agora quais os crimes, né, que ele vai responder, mesmo não estando preso, estando em liberdade. Vamos ver e ouvir. Os policiais iniciaram uma série de diligências na tentativa de identificar o veículo envolvido e conseguiram fazer isso na data de ontem, quando o condutor, um motorista de aplicativo, também foi identificado. Na data de ontem, esse veículo foi levado até a delegacia de polícia para ser submetido à perícia e o motorista foi interrogado na delegacia de polícia, onde a princípio negou o envolvimento nos fatos. Todavia, todos os elementos que foram coletados até agora demonstram que efetivamente foi ele quem atropelou essa vítima e ele quem fugiu do local do acidente, motivo pelo qual ele deve responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. As investigações continuam agora para obter outros elementos relacionados ao fato, confirmando-se aí a participação, a autoria por parte desse motorista. Olha, e agora é claro, né, a polícia vai seguir a investigação, mas o Gustavo, a imagem realmente é muito forte. Coloca a imagem, mais uma vez, a imagem impressionante do momento do acidente. Aquela história, né? Até você se envolver num acidente, um atropelamento, uma batida, é um acidente. Se tem vítima e você foge do local, aí passa a ser um crime. Dali pra frente, a hora que ele vai embora, que ele deixa ali a vítima sem prestar socorro, a partir dali o acidente vira crime, Gustavo. Com certeza, Valentim, se ele tivesse parado ali e prestado socorro para este homem, inclusive está em estado grave no hospital, com certeza a situação era completamente diferente, porque cairia naquela questão, né, de um atropelamento ali que aconteceu, mas de forma culposa, sem a intenção de realizar aquilo. Claro que seria, como fala bem o nome, um acidente. Agora, neste caso, dependendo até da situação que este homem ficar lá no hospital, tudo isso pode mudar, porque este homem que atropelou o senhor, ele primeiro demorou muito tempo para se apresentar aí
para a polícia. Claro, ele saiu do flagrante. E aí, a partir de agora, o doutor Rafael, né, conseguiu indiciar ele, mas ele vai responder em liberdade. Mas essa situação, até segundo o doutor Rafael, pode mudar a qualquer momento, dependendo tanto da situação, né, deste homem lá no hospital. Nós já mostramos isso aqui dentro do balanço geral. Muitas vezes a pessoa estava respondendo em liberdade por causa de um atropelamento, de repente a vítima acabou morrendo e tudo isso mudou de uma hora para outra, levando até o motorista até ser preso. Isso pode ter um desdobramento e acontecer isso também neste caso, e claro que a gente vai acompanhar isso dentro aqui do balanço geral. É importante a questão da divulgação das imagens, né? Logo após a divulgação das imagens começaram a circular, né, ontem, principalmente durante a tarde, pela internet. Logo após essa situação, este homem acho que se sentiu um pouco acuado, né? Deve ter consultado o advogado falou, você precisa se apresentar. E aí ele acabou se apresentando na delegacia. Como disse o doutor Rafael, em primeiro momento chegou a negar, mas depois ele viu que a situação era um pouco complicada diante do que estava acontecendo no depoimento dele. E claro que agora ele vai responder em liberdade, mas responde por esses crimes aí. Não vai deixar de ser punido, claro, tanto pela polícia como pela justiça, independente da situação que prosseguir a partir de agora, Valentim. Olha, a gente torce, né, a hora pela recuperação quanto antes desse senhor atropelado, porém, o momento que ele foge, né, ele não dá ali o atendimento, a assistência mínima, que é você parar, isolar o local e chamar o resgate, né? A chance de socorrer essa pessoa o mais rápido possível, porque às vezes a diferença entre viver e morrer está justamente nesse tempo em que a pessoa prefere fugir até que outra encontre a vítima e chame o resgate.